galera do Distrito Rubro-Negro, quem fala é Paulo DRN, no mais um giro de notícias para você. Antes de eu começar as notícias, galera, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam, deixa o like, curtem todos os nossos vídeos, comentem, tá? A gente também tem um canal no Instagram, então vamos lá, galera, vocês que vão determinar o nosso sucesso, então é muito importante a participação de todos, inclusive nas nossas lives. Para lembrá-los, a gente faz uma live toda segunda, quarta e sexta, pré-jogo e pós-jogo também, tá? Segunda, quarta e sexta é das 8 às 9h30 e pré-jogo e pós-jogo a gente define geralmente o horário antes, tá? Mas vocês sempre serão avisados com antecedência e serão muito bem-vindos a participar. Vamos lá para a primeira notícia? A primeira notícia vamos falar, não podia deixar de falar do jogo do Flamengo ontem. Que vitória foi aquela, hein? 3-1 em cima do Júnior Barranquilla, Flamengo com 99% do time reserva, tá? Tinha só o Bruno Henrique como titular. E, cara, pelo meu ver, eu achei que o Flamengo jogou bem. Inclusive, as pessoas que eram criticadas, o Vitinho jogou bem novamente, até o Léo Pereira conseguiu jogar bola ontem. Era uma zaga que ninguém acreditava, era Léo Pereira e Tuller. Inclusive o Tuller, que fez o gol, jogou muito bem a partida ontem. E essa filosofia que o Domi está implementando no Flamengo, a gente já pode enxergar que os jogadores estão assimilando muito mais. Ontem o Flamengo jogou muito, amassou o time do Júnior Barranquilla. Apesar do Júnior Barranquilla não ser um time muito bom, mas a gente não pode menosprezar. Eu acho que a gente tem que dar mais valor à atuação do Flamengo do que menosprezar o time que era mais fraco. O Domi vem entendendo o que é Flamengo e o Flamengo vem entendendo o que é o Domi. Qual é a filosofia dele, os jogadores estão assimilando muito mais. E qual é a consequência disso? Vitória atrás de vitória. Ontem o Flamengo convenceu e ganhou fôlego e boas alternativas para a sequência dessas sequências decisivas que o Flamengo vem enfrentando. Esse calendário do brasileiro, nem só do brasileiro, mas calendário do futebol na América do Sul é muito estranho, no Brasil principalmente. Nunca se viu um time jogar terça, folga na quarta e joga na quinta. O pessoal tá achando que os jogadores são de aço, né? Só pode ser robô para jogar. Eles não cansam, não tem lesão. Enfim, isso daí não vou ficar falando porque já foi muitas cornetadas minhas para a CBF em relação a esse calendário. O Flamengo tá 10 jogos invicto. Desses 10 jogos são 9 vitórias e 2 empates. Vou falar alguns dos confrontos aqui desses 10 jogos invictos. Contra o Barcelona 2-1, Palmeiras 1-1, Independente Del Valle 4-0 Mengão, Atlético Paranaense 3-1 Mengão, contra o Sport 3-0, contra o Vasco 2-1, contra o Goiás 2-1, contra o Bragantino 1-1, contra o Corinthians 5-1 e ontem contra o Júnior Barranquilla 3-1. Então, galera, eu mesmo critiquei várias vezes o Domi, mas só que ele vem demonstrando que ele não é um técnico, ele está passando de posto de auxiliar para técnico. O Flamengo está absorvendo muito bem essas ideias dele e o Flamengo voltou a jogar um futebol bonito. Não sei se a gente pode ainda comparar com 2019 em relação ao futebol bonito, aquele futebol que todo mundo olhava, inclusive até os antes ficavam de cara com esse nosso futebol. Mas eu acho que eles já estão começando a botar medo em todo mundo. Hoje a gente já pode ver que são todos contra o Flamengo e o Flamengo contra todos, né? E essa filosofia que o Domi está implementando no Flamengo de um rodízio, isso beneficia muito os reservas, né? Que ele dá mais confiança para os reservas, aqueles que não vinham entrando, que é Lincoln. O Lincoln só entrava faltando 2 minutos para jogar, já está jogando praticamente quase um jogo inteiro, está demonstrando o futebol dele, vem fazendo gol. Vitinho
que é um cara que parece que ele entra desacreditado, mas ele já está mudando bastante. Segundo jogo consecutivo que ele joga bem. Ele é muito importante para o Flamengo, apesar do Flamengo já ter gastado muito dinheiro com ele está demonstrando por que veio. Tá? Mas vamos manter os pés no chão, rezar para que esses jogadores, esses reservas que não vinham sendo utilizados, continuem nessa crescente. Nossa zaga ontem, Léo Pereira e Tuller, é uma zaga que a gente não esperava, que muitos não queriam, mas que graças a Deus deu certo. Inclusive o Tuller fez um gol. Então só tenho que elogiar o jogo de ontem e mais um ponto para o Domi. Tá? Não tenho medo de falar que eu critiquei ele, eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Mas ele vem demonstrando que está fazendo um excelente trabalho. E é isso aí, cara. Essa notícia eu tenho isso para falar. O Flamengo jogou muito ontem. E parabéns, Domi, parabéns, Mengão. Que continue assim no decorrer de todos os campeonatos para a gente ganhar tudo novamente. Só lembrando, galera, que o Jorge Jesus ficou 34 jogos sem perder, né? 34, não, foram 24. Sendo desses 24, foram dois empates somente. Então o Domi já está com 10 jogos invicto. Vamos ver se ele consegue ultrapassar essa marca e já começar a fazer história no Flamengo. A segunda notícia que eu quero passar para vocês é referente ao Jorge Jesus. A gente sabe que ele saiu do Flamengo, mas eu acho que só saiu de corpo, porque a alma dele ainda está lá. Ele vive olhando o jogo do Flamengo, ele vive comentando do Flamengo, só fala do Flamengo. Teve um post do Diego que ele botou o seguinte: 54 anos, grisalho, coque samurai. E o Jorge Jesus respondeu com um coração falando boa. Então a gente sabe que ele vem acompanhando o Flamengo sempre. Tenho certeza que ele está arrependido de ter saído e com muito medo de ser mandado embora lá no Benfica. Essas mensagens, não sei se ele está tentando cravar uma volta aí, de repente no futuro, mas com essa ascensão do Domi vai ser difícil ele voltar agora. De repente esse técnico, vamos ver se ele não faz igual o Jorge Jesus, fica um ano, depois vai embora. Mas, enfim, a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa e que a gente não consegue prever nada. Essa era uma das notícias que eu queria passar para vocês, né? Falar que o nosso JJ não consegue tirar o Flamengo da cabeça. Tanto pedindo jogador, ele é Flamengo, ele conseguiu virar Flamengo e não esquece o nosso Mengão. Essa é uma boa notícia, galera. Arrascaeta já está em campo. Ele fez um jogo treino hoje contra o time sub-17. O Flamengo venceu por 5-0. Inclusive um gol dele. Então os gols foram do Arrascaeta, Lázaro, Pedro 2 vezes e Everton Ribeiro. Foi contra o sub-17, né? Mas a gente não pode desmerecer o time também do sub-17, que a base do Mengão vem muito forte. Mas o que deixa a gente contente é que o Arrascaeta está voltando. Então bem provável que a gente tenha ele em campo no domingo contra o Internacional, que é um jogo muito importante para o Flamengo, que vai determinar quem será o líder do Brasileirão. O Flamengo pode ser líder isolado. Mais uma notícia, galera, essa é a última notícia que eu vou dar para vocês. São os possíveis adversários do Flamengo nas oitavas da Libertadores até o momento, tá? Não tem nada definido. Seria o Independente Del Valle, o Guarani do Paraguai, Atlético Paranaense, LDU, Racing ou Delfim. Desses que eu falei, isso eu vi num post, tá? De um rubro-negro. Ele sempre deu bastante notícias, mas pode ser que não seja, mas eu estou passando para vocês que bem provável que seja um desses, pode ter mais. Desses que eu falei, eu não vou escolher nenhum, mas a gente vê que não são times muito fortes, tirando o Racing. O Racing é um time forte, que é da Argentina, né? E a LDU, que geralmente dá um trabalho. Atlético Paranaense, que é um clássico brasileiro, que o Flamengo já viu que com eles não dão conta de jogar contra a gente, né? E, inclusive esse ano já ganhamos dele foi 3-1, né? Que eu repassei aqui para vocês. 3-1.
mas o Flamengo não pode escolher adversário. Qualquer um que vier, a gente tem que atropelar. Então, galera, essas são algumas notícias que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, dá o like, senta o dedo no like, participe das nossas lives, é muito sucesso. O pessoal gosta muito, a gente sempre abre para o pessoal do chat, para todos que nos acompanham, espaço, a gente abre espaço para que eles deem sua opinião, respeitamos a opinião de todos. Inclusive, algumas vezes a gente sobe alguém do chat na bancada para poder expor suas ideias sobre o Flamengo, tudo que ele quiser. Então é algo bem família, assim, entendeu? O pessoal curte bastante, então não deixe de seguir a gente. Relembrando nossas lives segunda, quarta e sexta, de 8 às 9h30. Galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos, saudações rubro-negras e vamos rumo a mais uma vitória no domingo e a liderança do campeonato para a gente começar a soltar aquelas figurinhas de segue o líder, segue o líder, segue o líder. E os antes só choram. Grande abraço, tamo junto, galera.